Começa agora. Imagine a Califórnia dos anos 70, um lugar ensolarado, conhecido pelo glamour de Hollywood e pela promessa de um futuro brilhante. Mas, nas sombras, um predador se escondia, pronto para atacar. Entre 1976 e 1986, uma série de crimes brutais aterrorizou o estado, espalhando medo e paranoia. O assassino da Golden State, como ficou conhecido, invadia casas no meio da noite, atacando casais e mulheres solteiras. Seus crimes eram marcados por uma crueldade atroz: estupros, tortura psicológica, assassinatos a sangue frio. O modus operandi era sempre o mesmo: a invasão, a ameaça, o domínio total sobre suas vítimas. As cidades adormeciam com medo. Portas e janelas trancadas a 7 chaves. Mas nem mesmo isso parecia ser suficiente. A polícia trabalhava incansavelmente, buscando pistas, mas o caso parecia insolúvel. Anos se passaram, a sombra do assassino ainda pairava sobre a Califórnia, o fantasma de um pesadelo que ninguém conseguia esquecer. Mas, como em um daqueles roteiros improváveis de Hollywood, a ciência e a persistência humana se uniram em busca de justiça. Décadas depois, em 2018, a tecnologia do DNA finalmente revelou o rosto por trás da máscara: Joseph James DeAngelo, um ex-policial que usou seu conhecimento para aterrorizar suas vítimas. A prisão de DeAngelo trouxe um misto de alívio e incredulidade. O monstro que havia assombrado tantas vidas finalmente tinha um nome e um rosto. O julgamento foi cercado de expectativa. A sociedade ansiava por respostas, por justiça, por um ponto final naquela história macabra. Mas, como cicatrizes que o tempo não apaga, o legado do assassino da Golden State continua vivo na memória daqueles que viveram o terror daqueles anos. As vítimas, suas famílias, carregam as marcas do passado, um lembrete constante da crueldade humana. O caso do assassino da Golden State é um daqueles capítulos obscuros da história que nos faz questionar a natureza humana, a banalidade do mal, a fragilidade da segurança, mas também nos mostra a força da resiliência, a importância da memória e a incansável busca por justiça que nunca deve ser silenciada. San Isidro, Califórnia, 19 de julho de 1984. Um dia que começou como qualquer outro, com o sol brilhando e a promessa de um dia quente de verão. No McDonald's local, famílias se reuniam, crianças riam, o aroma de hambúrgueres invadia o ar. Ninguém poderia imaginar que, em poucos minutos, aquele cenário de aparente normalidade se transformaria em um palco de horror. Às 15h56, um homem armado invadiu o restaurante. Seu nome era James Huberty, um homem com um passado conturbado, marcado por problemas mentais e desemprego. Armado com uma pistola, uma espingarda e uma submetralhadora, ele abriu fogo indiscriminadamente contra os clientes e funcionários. O pânico tomou conta do restaurante. Gritos de terror se misturavam ao som ensurdecedor dos tiros. Pessoas corriam desesperadas, buscando abrigo debaixo das mesas, atrás do balcão, em qualquer lugar que pudesse oferecer alguma proteção. Mas para muitos, já era tarde demais. Por 77 minutos, Hubert transformou o McDonald's em um verdadeiro campo de batalha. Quando a polícia finalmente conseguiu controlar a situação, a cena que se via era aterradora. Corpos jaziam no chão, cobertos de sangue, rodeados por cacos de vidro e poças de refrigerante. O saldo da tragédia: 21 mortos e 19 feridos, um massacre sem precedentes na história americana. As vítimas: crianças, adolescentes, adultos, famílias inteiras. O mais novo, um bebê de apenas 8 meses. O mais velho, uma senhora de 74 anos. O massacre do McDonald's em San Isidro chocou o mundo. Como explicar tamanha violência gratuita? Como um único homem pôde cometer um ato tão bárbaro? A tragédia levantou debates sobre o controle de armas, a saúde mental e a segurança pública. James Huberty foi morto pela polícia naquela tarde fatídica. Mas as marcas do massacre permanecem até hoje. As famílias das vítimas ainda lutam para superar a dor e a perda. A comunidade de San Isidro jamais esqueceu
o dia em que a violência invadiu seu cotidiano. O massacre de San Isidro é um lembrete brutal da fragilidade da vida, da imprevisibilidade do destino e da necessidade urgente de construirmos um mundo mais justo, humano e pacífico. Capítulo 3. O enigma de Ethan Patz. Um desaparecimento que marcou uma geração. Nova York, 1979. A cidade que nunca dorme, um caldeirão cultural, um mosaico humano vibrante e caótico. Era nesse cenário que o pequeno Ethan Patz, de apenas 6 anos, vivia com sua família. Um garoto comum, com um sorriso cativante e um futuro cheio de promessas. Na manhã de 25 de maio, Ethan se preparava para ir à escola. Era a primeira vez que seus pais o deixavam fazer o trajeto sozinho, um pequeno passo para a independência em meio à selva de concreto. Ethan, com sua mochila maior que ele e um boné azul de beisebol, se despediu dos pais e se misturou à multidão. O ponto de ônibus ficava a apenas 2 quadras de casa, um trajeto que ele fazia em poucos minutos. Mas naquele dia, algo terrível aconteceu. Ethan nunca chegou à escola. O tempo passava, a angústia aumentava e a busca por Ethan se tornava cada vez mais desesperada. A polícia vasculhou cada canto da cidade. Cartazes com o rosto de Ethan estampavam postes e muros. A história do menino desaparecido dominava os noticiários. A comoção era geral. O desaparecimento de Ethan Patz chocou os Estados Unidos, despertando um medo primal em pais e mães, a possibilidade de perder um filho da maneira mais cruel. As semanas se transformavam em meses, os meses em anos, mas nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Ethan. Teorias surgiam a cada momento, desde um possível acidente até um sequestro por um estranho. O caso se tornava um enigma insolúvel, uma ferida aberta na alma da cidade. A história de Ethan Patz se tornou um símbolo da vulnerabilidade infantil, da fragilidade da segurança e do medo que ronda as grandes cidades. Mas, acima de tudo, era a história de uma família destroçada pela perda, pela falta de respostas, pela ausência de um final. Anos mais tarde, um homem chamado Pedro Hernandes foi preso e condenado pelo assassinato de Ethan Patz. Hernandes trabalhava em uma mercearia próxima ao ponto de ônibus onde Ethan foi visto pela última vez. As provas eram circunstanciais, baseadas em confissões e retratações do acusado. O julgamento de Hernandes dividiu opiniões, mas a justiça finalmente havia dado um veredito, ainda que tardio. A família de Ethan Patz, porém, jamais recuperaria o filho amado. A dor da perda, a saudade, a eterna busca por respostas, essas cicatrizes o tempo jamais apagaria. O caso de Ethan Patz permanece como um marco na história criminal americana. Um lembrete constante da importância da proteção às crianças, da necessidade de estarmos atentos aos perigos que nos cercam e da esperança de que, mesmo em meio à escuridão, a justiça por vezes encontra seu caminho. Esses casos nos lembram da fragilidade da segurança e da importância de estarmos sempre vigilantes. São histórias que nos mostram o lado obscuro da humanidade, mas também a força do espírito humano, a busca incansável por justiça e a importância da memória. Que essas histórias sirvam como um alerta, um chamado à ação para que juntos possamos construir um mundo mais seguro, justo e humano. Um mundo onde a violência não seja a resposta, onde a vida seja valorizada e onde a esperança prevaleça. Até a próxima no canal Curioso.